Bom, o nosso próximo palestrante, o querido irmão Luiz Lippe, é palestrante espírita, trabalhador espírita, e vai nos trazer todo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, vai nos brindar com uma exposição aí que eu tenho certeza vai ser maravilhosa. Então, com a palavra, o Luiz Lippe, aí, meu querido irmão. Obrigado, Paulo. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem falando assim? Preferem? Como? Melhor? Ah, tá, ok. Tá. É que vocês vão me perdoar, eu sou descendente de italianos. Italianos falam assim. E aí, seguido, estão lá, o telefone, o microfone na frente, aquela coisa toda, mas eu vou me esforçar. A todos, paz, luz e bem. É o melhor que eu posso desejar. E que Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos abençoar e nos oferecer um bom trabalho. Vamos lá. Eu fiquei numa saia justa agora, vamos combinar, né? Depois do professor Cícero, fica difícil. Mas quero contar uma coisa para vocês. Preparando o trabalho, eu tive que, enfim, buscar reminiscências, estudar, pesquisar, e a gente só pode ficar encantado com tanta lógica, com tanta inteligência no que está posto com a ideia de transição para o espírito. É de praxe trazer na primeira lâmina o título do tema que a gente vai tratar. Eu fiz questão de trazer diferente, como uma reverência ao Pai. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente pode trabalhar. Vamos lá. Funciona. Nós vamos falar da transição para a era do Espírito. E nós vamos tratar dois conceitos que normalmente a gente quase não encontra. Um se chama sucessividade e o outro simultaneidade. E vamos tentar entender um pouquinho. A nossa proposta é, vamos olhar o universo como uno e verso. Ele é o uno, nós somos o verso. Tudo que está posto é o verso. Ele é o Pai e Criador. Nós vamos tratar luz e matéria para poder entender um pouco de como é que as coisas se condensam. Vamos falar de períodos e ciclos. E aí nós estamos propondo uma paralela. Vamos entender formação da Terra, aparecimento da vida, o homem e o espírito. Tá ok? Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque o nosso tempo ficou um pouquinho apertado, então alguns conceitos eu vou ter que acelerar, e alguns outros, propositadamente, eu vou pular, porque uns 10% fala de biologia, e eu não vou me expor, vocês vão combinar, né? Tá certo? Então, vamos lá. Criador, por favor, prestem atenção, porque isso não está escrito errado. Criador, o nosso Criador. Criar é uma palavra latina, ela trata da manifestação da essência na forma de existência. O Pai tira do nada e nos manifesta, nos traz. O Pai é o poder infinito, criador do universo. Nós, criaturas. Criar é um neologismo, é uma palavra nova, que trata da transição de uma existência para outra existência. O fazendeiro é criador de gado. O pai é criador. Essa é a diferença que a gente está começando a entender. E como é que nós vamos pensar em evolução? A partir de toda uma linha lógica, a luz, que a gente pouco entende, a luz se propaga em ondas e em partículas, criando átomos, estes dando origem a moléculas, estas as mônadas,
por sua vez, às células, aos tecidos, aos órgãos, aos sistemas, aos organismos, aos corpos e aos seres. Vamos fazendo um paralelo e, por favor, eu vou convidar a todos, tentem enxergar o que a gente vai trazer. Eu trouxe muita imagem, tá, para tentar traduzir o que a gente está buscando de conceito. Então vamos tentar enxergar o que está acontecendo, vamos ver a luz, vamos ver a onda, enfim, vamos ver. Do que nós vemos? Os reinos, foi trazido pelo professor, no primeiro momento. O reino mineral nos deixa impressões. O reino vegetal trata das sensações. O animal dos sentimentos. O hominal das emoções. O espiritual nos propõe pensar no amor. Se você olhar o reino mineral, ele trazia, nós já fomos mineral, nós já fomos vegetal, animal inferior, agora são um pouquinho mais adiante ainda, né, como hominais, mas ainda muito animal nesta coisa, a caminho do reino espiritual. Então é isso que a gente pode perceber, cada um pode enxergar. Olha, quando é que a gente vê as coisas das sensações, por exemplo? Se você tratar bem de uma planta, ela percebe e ela responde para você. Quem tem as plantinhas em casa e faz preces junto com ela, e olha e diz, como tu está linda, e ela te responde, te dá uma flor de volta. Se você tiver um animalzinho, trata bem o bichinho para ver só falta ele sorrir. Ok? É verdade, a gente sabe disso. Deve ter, né? Quando a gente vem para o reino nominal, nós temos as emoções. Olha só, nós estamos evoluindo, desde a primeira lâmina, estamos evoluindo na ideia do sentimento para as emoções. Ainda somos muito sentimento, mas já experimentamos a emoção. E estamos a caminho do tal do amor, que para nós ainda é um pouco distante, a gente ainda tem muito mais como conceito. Mas vamos ver como é que anda. A vida manifesta luz sintetizada. E a gente vai ter que falar um pouquinho a respeito desse conceito. A vida agrega ondas e partículas a partir da luz. Ela vibra no átomo, dorme na pedra, sente no vegetal, sonha no animal, acorda no homem, transcende no espírito. Faz sentido a lógica do crescimento? E a gente tem que começar a entender a partir da luz. Porque a luz, se propagando em onda ou partícula, ela começa a condensar. Quando ela começa a condensar, o que ela forma? A matéria. O que nós mais entendemos? Matéria. Condensado. Quando você olha, é tosco, é rígido. E você não consegue perceber que é só energia acumulada. E que vai se desmanchar. Nós vamos desmanchar. Está claro? Daqui um pouquinho, a gente já não está mais assim. Eu tive a oportunidade de refletir a respeito, né? Estudei em São Paulo e fazia neuroanatomia num necrotério. E lá é diferente, você pode examinar um cadáver. É diferente de você ir num velório. Examinar cadáver é outra coisa. Eu olhei para o cadáver e fiquei olhando e disse, qual é a diferença entre eu e ele? Não tem, cara. Ele tem todas as peças que eu tenho, ele só não está funcionando. Não é, mas não é verdade? Por que levanta, não funciona. Só falta o quê? O princípio vital, que eu ainda tenho, porque eu estou a caminho, nós somos iguais. Está claro? Ele não tem o princípio vital da vida que nos anima durante um determinado período. Daí é que a gente tem que perceber como é que a vida vai se desenrolando e nos permitindo formas. Para quê? Para que não emprestemos tanto valor assim à matéria e muito mais ao que é preservado. Aquele espírito que habitava aquele cadáver se foi, seguiu a trajetória, foi muito bem trazido aqui. Nós só temos uma vida e muitas encarnações, mas a vida é a trajetória do espírito.
E não esta aqui que vai passar num instantinho, uns mais rápidos, outros demorando um pouco mais. Tá ok? Passar o... Às vezes eu me atrapalho, mas isso é do jogo. Olha lá, a luz se propaga em onda e partícula. Vamos só tentar entender o princípio dela. Se propaga em onda e partícula. Só que você não entende. Nós só estudamos o comportamento, mas dá para entender luz? Como é que é essa história de propagação? Você sabe que luz movimenta a matéria? Posso falar isso? Luz movimenta a matéria? Quem deixou o carro no estacionamento aqui? Levanta o dedo para me ajudar. Tu deixaste? Quando você vai abrir o seu carro, o que você faz? Por favor, toma aqui, explica para mim qual é o princípio, tá? Do controle remoto. Mas você não faz isso? Então me explica. Cara, infravermelho, o que ele faz? Ele emite um pulso que vai numa determinada vibração, onda, que alcança um determinado diodo, que toca um dinamozinho e que faz uma coisinha para levantar aquele pininho, se é que tem pininho. Mas é a luz. Como é que ela funciona, hein? Olha lá, ó, deixa eu chegar mais para cá, porque senão eu me atrapalho. Olha o espectro da luz. Eu venho lá de trás do rádio, micro-onda, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, gama, e olha o comportamento da luz. Todo mundo aqui quase é espírita, né? Sabe aquela coisa de baixa vibração? Olha a baixa vibração, ó. Sabe o que é alta vibração e alta frequência? Olha ela aqui. Imaginem só nesse espectro, tá ok? Como é que isso acontece? O que é que nós percebemos? Não é isto. Nós só percebemos isto aqui. Todo o resto, os nossos pobres aparelhos, sensores, não conseguem perceber. E aí o que a gente diz? Extraterrestre não existe. Não é que não existe, caboclo, é que tu não enxerga. Está cheio aqui. Só que a gente não... Aliás, quantos de vocês materializados estão se fazendo aí, né? Tá bom? Não adianta não vir com essa conversa. Porque é verdade. Do mesmo jeito que a gente não percebe a luz, a gente não percebe o som. Deixa eu passar para cá para ver o som. Olha só. Olha o espectro do som. Alguns animais conseguem perceber, até as formas de radar. Sabe aquele apitinho que você não escuta, mas que o cachorro escuta? Ele está aqui dentro. Então, se algum extraterrestre estiver aqui do meu lado fazendo barulho, eu só não percebo, porque o meu receptor... Quantos a gente tem? Os nossos sensores são quantos órgãos do sentido? 20. Quantos? Eu não escutei. Quem me ajuda? Quantos são? 20, quantos? 5, 6. Por onde te entra a saudade, meu querido? E a angústia, meu querido? E a solidão, meu querido? Cadê esses órgãos? Nós acreditamos parcamente nessa pobreza de que diz que é olfato, que é audição. Então, quantos a gente não valoriza? E assim não percebemos. E aí nós vamos ficando limitados. E não conseguimos dar espaço para perceber os nossos irmãos não encarnados do nosso lado. Olha a luz se propagando. Olha os ângulos, olha como é que isso acontece, olha a magia da luz nos proporcionando isso. Mas nós temos um defeito, professor, com todo respeito. A nossa educação, né, ela precisava repensar algumas coisas. Por quê? Porque nós aprendemos de uma maneira um pouquinho torcida. O que nos apresentam? Assim, ó, um livro. Sabe livro? Quando você pega um livro, o que ele tem? 2 dimensões. 2 só. Porque ele só tem largura e só tem comprimento. Aí você pega uma imagem, e o que você vê na imagem que está dentro do livro? Largura e comprimento. E nós, de uma forma
mais difícil, vamos aprendendo em 2 dimensões. Olha para essa sala. Aqui eu tenho a largura, ou comprimento, ali eu tenho o comprimento, só que aqui eu tenho a altura. Opa, já tirei de 2 dimensões e já trouxe para 3 dimensões. Hoje em dia, o que é que mais se fala? 3D, não é? 3D é isso. É uma pobreza, a gente está começando a aprender o 3D agora. Quem é que levanta o dedo? Eu já vi uma máquina 3D impressora. Quem? Alguém já viu máquina impressora 3D? Você já viu? Tá? Quantos anos você tem? 18? 21? Passou só um pouquinho do que eu imaginei. É muito novo e a gente ainda não tem o conceito, porque a gente acha que impressão é tipo Xerox, é tipo offset ou qualquer coisa parecida. A máquina impressora 3D, ela faz aquilo em 3 dimensões, ela monta um bonequinho, ela faz um dente novo, e a gente ainda não consegue lidar. Eu só falei em 3, mas olha só o que acontece, presta atenção em mim, que isso é muito importante. Perceberam? Ah, eu estava lá. E agora eu estou aqui. Isso chama espaço. Quando eu estava, era no tempo. O agora eu estou. É o aqui agora e o lá então. Aí eu já trouxe, em vez de 2 dimensões que a gente aprende na escola, nós já estamos em 5. Ok? Já temos largura, já temos comprimento, já temos altura, já temos tempo e já temos espaço. O que a gente entende de lidar com isso? Vê a pobreza que é, e a gente quer sempre reduzir a tudo que é conhecido. Rapidamente, por favor, todos vocês agora, ok? Pensem agora na sala da casa de vocês. Está indo lá? Ok? Ok? Obrigado. Foram lá, mas não saíram daqui. Mas foram, não foram? O que significa isso, querido? Teu espírito desdobrado foi. Você ficou, o corpo ficou. Por que é difícil essa ideia de eu me locomover? Porque eu sempre tento arrastar o corpo junto. Mas quantos de vocês aqui estudam desdobramento consciente? O que é o desdobramento consciente? É larga a matéria, cara, vai sozinho que é mais leve. Não é verdade? Olha só. Agora que eu não entendi nada, o que é? Você consegue ver essa imagem, Paulo? Aquilo são as Pleiades, todos sabem que são as Pleiades. Ou é um sistema solar? Não, eu acho que isso é um pingo d'água. Não, eu acho que isso é uma nebulosa. Pode ser que seja um universo. Eu não entendi direito o que é isso. É difícil a gente conseguir perceber, né? É uma delas ou é tudo isso? Eu tenho essa dúvida há muito tempo. E aí, como eu sabia que aqui o fórum era diferente, eu resolvi apelar para vocês para tirar uma dúvida. Estou achando aqui, ó. Quem é que me ajuda? O que é isso aqui? Pinhão? Alguém está vendo alguma coisa diferente aqui? Opa! Quem é? E se eu disser que isso é uma araucária? Estou errado? Não. Ah, o que falta para isso ser araucária? Brotar, criar um caule, arrumar o tronco, os galhos, as folhas, as flores, o fruto de um outro pinhão. Quando eu pegar o pinhão de lá e comparar com esse aqui, o que eu entendi? Cara, está tudo aqui. Está tudo aqui. Olha a ideia da sucessividade que a gente falou no começo. Eu só raciocino cartesianamente, é uma coisa depois da outra, é analógico, é brutal, é triste. Ao invés do randômico, que me ensina que está tudo aqui. Qual é a diferença
disso para o que Jesus nos ensinou quando disse: vós sois deuses. Tudo do Pai é aqui. É só uma questão da gente chegar lá e de entender essa lógica. Faz sentido? Por que a gente tem que meditar? Quando eu penso com as minhas coisas, chego sempre no mesmo lugar. Claro, estou pensando só com o que é meu, então eu vou parar de pensar com o que é meu. Eu vou pensar com o que é dos outros. Aí começo a pensar e aí eu vejo que eu estou refletindo com aquilo que me foi dito. Mas eu chego no máximo aonde os outros chegaram. O que me sobra? Esquece isso e te liga ao alto. Não pensa mais, não reflete mais, medita, porque a intuição te mostra o caminho. É quando o alto fala contigo. Faz sentido? Eu vou guardar esse pinhão. Agora eu já sei mais ou menos o que ele é. Tá legal? Na pseudo-sucessividade, a simultaneidade da transição ignora tempo e espaço. Ok? Posso andar? A formação da Terra. Então, olha só, a gente aprendeu alguma coisa a respeito da luz, como é que a luz se propaga, como é que ela cria matéria, e aí a gente vai ver um pouquinho da Terra. Aqui vocês vão ter que me ajudar a entender isso aqui, porque eu me esforço e às vezes não consigo, tá? Mas vamos lá. Assim, ó, formação da Terra, os elementos. No início era o caos. Magma, aquela coisa toda pegando fogo, tentando, enfim, equilibrar e daí para diante. Aí montaram uma coisa parecida com isso, olha só. A gente tem a crosta, tem o manto, tem o núcleo interno. Ah, começou a fazer sentido. Será? Aí, quando a gente viu, me devolveram outra vez, olha só, em 2 dimensões. Ao invés de fazer o globo, o que eles fazem? Eles achatam isso e querem que eu entenda que é achatado, laranjado, aquela coisa toda. Tá? Mas aí eu vi assim, eu tenho as placas tectônicas, até, olha só, tem 5 placas em torno do México, não é à toa que tem terremoto lá, né? Aí você olha uma coisa assim, ó. Opa, agora mudou de figura. Por quê? Porque isso é há 150 milhões de anos atrás. Olha o que está aqui, ó. Lemúria. Olha o que está lá. E não é que é a Atlântida? Vamos tentar entender como é que esse negócio funcionou? Olha só. Quando a Terra estava se formando, eu vou ter que sair da frente de vocês, vou ficar aqui para não atrapalhar ninguém. Quando a Terra estava se formando, eu vou acelerar, vocês me ajudem a entender. Ó, presta atenção. Olha lá, foi afastando. Que barbaridade. Olha só. Está vendo como é que foi compondo? Será? Olha, rapaz. Só mais uma vez, tá? Ó, 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 ó. E ficou assim. E agora está assim. E o pior é que a gente acredita que é assim. A gente acredita, quando na verdade isso é assim, ó. É a Terra deformando o espaço. É a Terra em torno do sistema solar. Quem é que pensa a Terra assim? E aí o que você encontra? A Terra estava pronta. Aí os elementos migraram na origem da vida. Será que nós vamos de novo cair naquela esparrela do a coisa tem que ser sequencial? Primeiro ficou pronta a Terra para depois vir a vida? Claro que não. Veio tudo junto. É tudo simultâneo, tudo foi evoluindo. Olha lá, professor, me perdoe, tá bom? Eu vou entrar numa área que não é minha aqui, olha lá. Primeiro, as mônadas, unidade de extensão de energia que experiencia a densidade. E aí o protoplasma, substância viva, transita do sólido e tal. Aí vem o protozoário, que é um grupamento unicelular. E vai compondo o metazoário, combinações. Estão enxergando a vida desenvolvendo? Hein? Aí o vírus, que é proteico, ele não tem vida própria, ele infecta, até vírus no computador a gente tem. Ele precisa infectar alguma coisa para ele poder existir. Aí as bactérias, essas sim, olha, já são micro-organismos com uma célula, já tem identidade. Olha lá, moléculas, estrutura de mais elementos.
Ó, agora começou a complicar. Células, unidade microscópica, estrutural, funcional, que dá origem aos tecidos, que vão se especializando e vão criando órgãos. Agrupamentos de tecidos especializados formando órgãos. Órgãos, estão enxergando? Os próprios órgãos. O que os órgãos dão origem? Dão origem aos sistemas. Olha os órgãos. Eu tenho aqui um sistema linfático, eu tenho ali o esquelético, eu tenho ali o circulatório, nervoso, endócrino. Está vendo? Sistemas dando origem aos organismos. Vamos pegar os primórdios de organismo. Organismo, planta marinha, produzem energia. Aqui é um marco na minha maneira de entender da evolução. É quando a planta começa a fazer metabolismo através da fotossíntese. Fotossíntese é, eu trago a luz, transformo em material orgânico, ok? Que as bactérias vão desmontar e vão desenvolver, aí vão devolver ao estado inorgânico. Olha só, aí o que a gente enxerga? Ah, anfíbios e batráquios, olha lá. Porque isso vem nascendo através da água. Nós somos 70 e tantos % água. E aí essa evolução começa a fazer o quê? Vamos sair de dentro d'água? E começa a se alçar. Olha só. A gente começa a ter, de lá dos batráquios, anfíbios, a ideia réptil que vem para cima da terra. E o que você enxerga? Artrópodes. Em paralelo vão se desenvolvendo articulados e invertebrados, do plâncton até o crustáceo. O que isso nos sugere? A ideia de esqueleto. Nos peixes, os primórdios do esqueleto. Pessoal, para analisar uma coisa com todo respeito. Por que o esqueleto? Porque nós nos afastamos da terra em direção ao alto. É a inteligência levantando em direção ao Pai. É isso que o esqueleto faz. Faz sentido? Só que assim, olha, os peixes, migrando dentro dessa ideia, saem da água. Presta atenção nessa imagem aqui. Está vendo? Dá para enxergar daí? Sair um pouquinho da frente. Olha lá os peixes e depois... Répteis voadores. Ah, olha as origens. Saindo da água, vindo para a terra, e aí você começa a voar. Depois disso, o que você faz? E aqui a gente tem que fazer um break. Os mamíferos, que é uma outra etapa importantíssima. Por quê? São evoluídos dos cordados. O que são os cordados? É quem tem notocorda. A notocorda é a medula que passa dentro da coluna, ok? Esse é o neuroeixo. Você traz a medula e depois você encontra o encéfalo. O que nós sofremos? Um processo de encefalização. É a nossa cabeça que está crescendo. Está legal? O corpo está afilando e a cabeça está crescendo. Por que as mulheres estão cada vez mais tendo seus bebês mais cedo? Porque a cabeça está crescendo. E não passa mais no osso da bacia. Então estão nascendo o quê? Prematuros ou por cesariana? Porque não nasce quase mais de parto normal, porque a cabeça está crescendo. Em paralelo, você tem toda a ciência se desenvolvendo para a vida in vitro. Porque está deixando de ter necessidade as dores do parto na sensibilização dos seres. Ok? Valeu? Olha lá. Então, a partir dessa evolução, destacado do primata, quem é que vem? O hominídeo. O hominídeo não é originário da terra. Até o símio a coisa vem. O homem vem de outro lugar. Não me pergunte direito onde é que está. Mas você pode ler no Exilados da Capela, você pode ler A Caminho da Luz. Tem uns quantos que falam a esse respeito de que o homem vem de outro orbe. E vem para cá. Enfim, isso aí é uma outra história, não dá tempo para a gente falar agora. Tá? Olha aqui, ó. O que aconteceu? No hominídeo você já tem corpo. O que nos faltou ver? A gente viu terra, a gente viu vida, a gente viu homem, e agora nós estamos chegando à era do espírito. Somos seres espirituais.
em experiência física, e não seres humanos em condição, buscando a condição espiritual. É o contrário. Somos espíritos, passando por experiências no corpo. Nós vamos evoluir como espírito. Ok? A evolução. O evoluir do homem consiste em viver e experienciar todos os níveis da criação. Criação. Do físico ao espiritual. Ao longo de sua jornada, o evoluir da criatura humana sofre sucessivas mortes e vai perdendo seus corpos, sem perder os valores inerentes a cada um desses corpos. Vamos entender um pouco de corpos? Olha aqui. Para que possa atuar numa dimensão mais densa, o espírito se reveste de corpos. Todos nós temos todos estes corpos. O nosso atraso ainda nos retém... Opa, volta aqui, não é nada disso. O nosso atraso ainda nos retém aqui, o corpo físico, duplo etérico, perispírito. A gente quase não usa os outros. Mas o caminho é este aqui, ó. Essa é a curva que a gente... Deixa eu sair da frente. Essa é a curva que a gente vai fazer. Ali, naquele sentido. Por isso é que os espíritos evoluídos se apresentam brilhantes desse jeito. É puro hidrogênio. Quem dizia, não dá tempo de cantar aqui uma coisa para vocês. Augusto dos Anjos, vestido de hidrogênio incandescente, vaguei por entre séculos improficuamente. Cheguei talvez às máximas alturas. E se hoje volto assim com a alma às escuras, é necessário que eu ainda suba mais. Para quem gosta dele, está aí, né? Olha só, existe um projeto cósmico no qual a humanidade está inserida. Há um propósito e um profundo significado que envolve a todos nós. Desculpem se eu estou acelerando, é porque senão não encaixa ali no tempo, tá? Que é assim, ó, a Terra é um gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Emmanuel dizendo. A ilusão do tempo acaba por nos fazer sofrer com a ansiedade. A síndrome da ansiedade, para quem lê Augusto Cury, né, está aí presente e a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Deixa eu andar. Vamos pensar como espírito? Vamos nos projetar um universo entre quantos possíveis? Compostos por nebulosas, estas por galáxias, por sua vez, tendo as constelações, as estrelas, com seus sóis, seus planetas e a nossa Terra aqui. Olha lá, as Pleiades, está lá Alcíone, nós estamos aqui, ó. De que jeito que nós estamos aqui? É assim. Está lá a nossa estrela maior, Alcíone, aqui, e olha aqui onde é que nós estamos aqui, ó. Com as suas outras, os seus outros sistemas, e nós estamos aqui, ó, quase entrando aqui no anel de fótons. E para entender isso, olha, eu fiz um esforço aqui, eu vou mostrar para vocês, é bárbaro o que eu consegui, eu sou um talento. Olha só que legal que eu desenhei aqui. Vocês não viram o crop que eu fiz ali na frente, mas eu vou mostrar. Está lá, ó, tudo andando em volta, e aqui tem um cinturão de fótons. O grande problema é entender o que é fóton. Aí eu trouxe uma definição de fóton. Agora todo mundo vai entender para sempre. Todo mundo vai entender para sempre. Fóton é a menor parte de qualquer energia eletromagnética. Ou seja, é o mesmo que descreveu nada, porque eu não entendi um ovo do que aquilo significa. Aí eu fiz uma outra e disse assim, ó, o anel de fótons consiste em decomposição, divisão ou quebra do elétron, coisa que todo mundo domina, animando moléculas e átomos, produzindo um aumento em sua taxa de frequência ou vibração e gerando uma nova dimensão. Está claro agora? Para mim, a melhor definição de fóton é a sininho. Olha só. Sabe a do Peter Pan? Isso é fóton. Ela brilha, encanta, ilumina, é mágica. Essa é a ideia do fóton.
agroglifos. Todo mundo sabe o que é, nas plantações estão aparecendo, né, desenhos como esse, o material ali está cortado, está deitado, seja lá o que for. Mas qual é a diferença dessa plantação para a Alcione? Cara, é igualzinho. A única coisa que eu fiz, com todo o talento que eu tenho, foi colocar o anel de fótons aqui, que esse fui eu que pus aqui. E ele faz um desenho assim, ó. Tá lá? Esse amarelinho também fui eu. Eu entendo muito de mídia, tá? Por isso eu botei aquele negócio lá daquele. Ficou horroroso. Mas não adianta nada. Essa ideia das Pleiades, o que a gente vê? A excitação molecular vai criar uma espécie de luz constante, sem temperatura e que não produz sombra. Tudo, absolutamente tudo, exterior e interior, organismo, profundezas, será iluminado. É o fim da escuridão. Deixa eu tentar entender isso aqui. É que assim, ó, eu perguntei para o meu pai, lá na década de 60, se ele acreditava. Se ele acreditava. Volta. Houve algo aqui. Ah, tá aí. Volta umas 3, por favor, para nós. Ixi. Vai ter que ir lá? Consegue lá embaixo? Vai. Desce. Vai, voltou para a primeira? Que foi fio? Só um pouquinho para um aspecto técnico aqui. Opa, desce aí. Tá? Então vamos lá, pessoal, antes que caia de novo. Tá? Qual é a ideia? Eu perguntei para ele: tu é capaz de acreditar que marciano é assim? Que marciano é assim? A resposta foi um olhar. Acabou. A resposta foi um olhar. Não tem mais o que fazer, né? Do que ficar me perguntando uma coisa como essa. Né? E se eu perguntasse, dá para acreditar que em 2016, 2017 as crianças vão ser assim? O olhar teria me dito assim: escuta, tu anda fumando aquela coisa lá, sabe? E acreditar numa coisa dessa não faz sentido. E o que aconteceria se nós agora nos perguntássemos: vamos acreditar que no futuro os nossos descendentes serão assim? Índigos? Cristais? Vamos acreditar que no futuro eles serão estelares? Avatares? De verdade, vocês acreditam? Sim. Que legal! Essa é a ideia. Nós temos que nos preparar para uma forma como essa, porque acreditemos, é o futuro. A gente vai enxergar assim, vai funcionar desse jeito. E aí nós vamos lembrar toda essa grandeza do Pai. E vamos citar o nosso querido Chico Xavier, que disse assim: eu não passo de um cisco nessa imensidão. E ele se tratava por si, ele dizia: eu cisco. Queridos, nosso caminho está apenas começando neste planeta transitório e uma imensa jornada nos aguarda sob o olhar do amigo de todas as horas. Quase isso.